Fala galera, boa tarde, beleza? Leandro Rodrigues de Oliveira, aqui da Shooters Trading. Esse é mais um relatório semanal que a gente vai fazer aí toda semana, se Deus quiser. Todo sábado a gente vai trazer aí para vocês esse relatório que resume aí os principais notícias, os principais indicadores que saíram durante a semana e também a oscilação dos ativos de dólar futuro e índice futuro na Bolsa de Valores. A gente vai trazer essa oscilação aí para vocês poderem acompanhar. Quem algum dia perdeu ou não pôde acompanhar o mercado, tem a oportunidade aí de passar um check-up, aí, uma geral, né, de como que foi a semana, beleza? Isso aí eu creio que vai agregar na vida aí dos traders, daqueles que estão começando e já estão também há bastante tempo no mercado. A gente quer ajudar vocês, então se tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, deixa aí no comentário. Isso ajuda a ranquear bem esse vídeo aqui no YouTube, a bater esse algoritmo do YouTube. E já peço, por gentileza, dá aquele curtir para favorecer o canal, favorecer esse vídeo, para ele alcançar mais pessoas, porque eu creio que aqui nós vamos passar assim informações e dicas que são valiosas e podem salvar aí a conta, né, de vários traders do mercado financeiro. A nossa intenção é que o brasileiro, né, o trader aqui consiga sim viver do mercado financeiro, assim como acontece em vários lugares do mundo, pessoas vivendo de bolsa de valores, vivendo de day trade, ok? Isso não é assim, aqui é bem novo, é bem recente, mas nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Austrália, tem muita gente fazendo isso já há muito tempo. Então, galera, vamos dar aquele curtir aí. Vou deixar aí 2 segundos enquanto eu jogo aqui para outra tela, para você dar aquele curtir, fazer um comentário ali, uma crítica, uma sugestão, um elogio, beleza? Vou abrir aqui a tela para gente. Vamos começar pelo calendário da semana, certo? Vamos lá. Domingo, dia 9 de agosto, foi domingo passado, né? Não tivemos nada muito relevante, certo? Depois nós tivemos aí a segunda-feira, 10 de agosto. Na segunda-feira, o que teve aí mais importante foi aqui, ó, o Boletim Focus, que saiu às 8h25, certo? Sai toda segunda-feira na parte da manhã, e isso aqui dá um apanhado, né, de como que o mercado está, como que o Banco Central está entendendo ali a economia, né? Beleza, nada também muito relevante porque é fora do horário de pregão que abre às 9 horas, né? Mercado futuro abre 9, mercado à vista abre 10 horas. Então depois nós tivemos aqui, primeiro indicador na segunda-feira, o mais importante aí na segunda-feira, né? Ofertas de emprego JOLTS. Isso aqui saiu às 11 horas. Vocês podem ver aqui, ó, 5.889, certo? E o anterior tinha sido 5.371. Então ele veio um pouco acima, né? Então gerou mais emprego. Isso foi bom, beleza, né? Impactou ali um pouco só os ativos, nada muito relevante, né? Na terça-feira, dia 11 de agosto, nós tivemos a ata do Copom. Essa sim foi bem relevante, só que também, como foi 8 horas da manhã, foi fora do horário de pregão, então não impactou diretamente na oscilação dos ativos, mas o mercado estava esperando essa ata do Copom, porque na semana anterior tinha sido definido que a taxa de juros cairia, né? Se foi reduzida de 2,25% ao ano para 2% ao ano. Então, essa ata foi a ata dessa reunião que alterou a taxa de juros, e ela daria o cenário se teria espaço para novas reduções no futuro ou não. Já tinha chegado ali no fundo do poço, e aí, né, ia começar a subir. E isso é muito importante. A taxa de juros, a taxa Selic, ela remunera poupança e é uma taxa de referência para praticamente todos os ativos e contratos, empréstimos, financiamentos e tal. É muito importante para a economia. Beleza, na terça-feira saiu essa notícia. Tivemos aqui essa notícia importante em relação, né, aos 3 estrelas aqui, sobre energia, 9 horas, então já impactou ali na volatilidade da abertura, terça-feira. Depois, IPP mensal dos Estados Unidos, às 9h30. Esse dado era o dado mais importante aí da terça-feira. O IPP, ele é o índice de
preço ao produtor, ou seja, ele mede a inflação que está chegando ali aos produtores lá nos Estados Unidos. E ele veio a 0,6, ele veio o dobro do que era esperado só 0,3. Então, galera, esse aqui ele foi acima um pouco, né, da expectativa. E isso, assim, foi positivo. Pode ver que está verdinho, ó, quando é positivo. A Investing.com, ela geralmente pinta aqui de verdinho quando é negativo de vermelho. Então, foi positivo. A inflação veio um pouquinho acima do esperado, mas foi considerado como bom, né? Beleza. Essa é uma coisa que o mercado fica de olho, porque isso aqui, se os Estados Unidos começar a ter muita inflação, tende a aumentar a taxa de juros lá fora, né? E aí isso vai trazer um impacto para a Bolsa. Se começa a ter inflação, eles já começam a prever que vai aumentar a taxa de juros e aí o mercado já começa a tomar uma posição diferente, já começa ali a impactar aos ativos financeiros, beleza? Na quarta-feira, dia 12 de agosto, 9h30, foi o IPC, que veio 0,6, é a projeção. Tá passando aqui um helicóptero, não sei se o microfone consegue captar o som. Vou esperar um pouquinho. Aqui já passou, 0,2 era o esperado, veio 0,6, também foi melhor que o esperado. Se eu parar o mouse até aparece, é melhor que o esperado. Então foi um indicador que saiu às 9h30 na quarta-feira. Depois teve 11h30, estoque de petróleo bruto. Teve uma redução no estoque maior do que o esperado, então também foi positivo. Okay? Significa que a demanda por petróleo ainda está alta, ainda está assim, ocorrendo de uma forma saudável. Isso mostra um pouco de saúde, né, da economia, de retomada da economia. Por causa dessa crise, aí, dessa pandemia, quarentena, todos, né, ficam temerosos se a economia vai voltar, se as coisas vão começar, se a engrenagem, né, vai continuar girando ali normalmente. E os dados foram um pouco favoráveis a isso, né? Na quinta-feira, dia 13 de agosto, tivemos aqui às 9h30 pedidos iniciais por seguro-desemprego, que veio 963 mil, ao invés de vir, né, o consenso esperado 1.120. Então, teve menos pedido de emprego do que o esperado, de pedido de seguro-desemprego do que o esperado. Isso foi muito bom, muito positivo, tá? Porque significa que não houve tanta demissão assim quanto era esperado devido a essa situação de crise. E 11 horas da noite saiu a produção industrial. Ela era esperada vir na casa aí de 5,1% e veio 4,8%. Veio 4,8% de crescimento da produção industrial chinesa. Então tá vendo aqui, ó, vermelha, veio pior que o esperado. Era esperado, né, um crescimento maior, mas devido a essa situação de crise, de quarentena, veio um pouco abaixo. Não impactou, mas não foi um absurdo, né, esse impacto aí nas bolsas. Perdão. E na sexta-feira agora, né, ontem, dia 14 de agosto, às 9h30, teve núcleo de vendas no varejo mensal dos Estados Unidos, veio 1,9% e o esperado era 1,3%. Mais um dado mostrando aí que o comércio, né, mundial, aí, a economia, vamos supor, mundial, tem aí conseguido se proteger, digamos assim, tem conseguido resistir a essa quarentena, a essa crise. Tem vindo dados aí um pouquinho melhores do que o esperado. Porém, não são dados assim, olha aqui, ó, vendas no varejo. Esse aqui, ó, o núcleo de vendas no varejo e o vendas no varejo. Vendas no varejo veio abaixo do esperado. Então, assim, não são também todos os dados que vieram essa semana acima do esperado. Não foram, assim, unânimes, né? Teve aí um pouco aí de fraqueza em alguns dados, o que fez o mercado ainda continuar e continua um pouco temeroso em relação a isso, em relação a como que anda a economia depois dessa crise toda aí do coronavírus. E depois não teve mais. Então, de calendário econômico, a gente já passou aqui uma revisão, uma retrospectiva do que saiu a semana inteira, beleza? Vamos para as notícias. Coloquei aqui no Invest.com as notícias mais lidas, né, da semana. Temos aqui, ó, Ibovespa fecha sessão em alta, mas recua na semana com receios fiscais.
Então isso aqui significa o quê? Que ela teve na sexta-feira uma sessão em alta, um pregão que foi um pregão de alta, né? A bolsa subiu, mas na semana teve um recuo devido ao receio fiscal. O que é isso? Que receio fiscal é esse, Leandro? Esse receio fiscal é que o governo brasileiro, né, o Brasil, ele está perto do teto de gastos públicos. E aí tem um teto ali, por lei tem um teto, não pode passar daquele valor. E o governo, durante a semana, até o Bolsonaro veio falando isso, que chegou a cogitar, chegou a discutir o tema de que poderia ter ali um furo desse teto de gastos. Mas ele não apoia isso, ele não está de acordo com furar esse teto de gastos, né? E o Paulo Guedes tem a mesma linha de pensamento. Então, Bolsonaro e Paulo Guedes estão alinhados com a mesma linha de pensamento. Isso foi positivo, foi muito bom. O mercado esperava que fosse assim. Se não fosse assim, se eles não tivessem alinhados, aí teríamos bolsa para baixo, teríamos problemas, né? Teríamos aí o receio dos investidores. Mas como eles estavam em linha, aí ficou ok. O que ocorreu durante a semana foi o desgaste um pouco aí do Paulo Guedes por causa da equipe dele, que uma parte da equipe dele saiu, pediu demissão e tal, e isso foi negativo, deu uma arranhada aí na imagem aí do Paulo Guedes, da sua equipe, né? Mas vamos lá. Magazine Luiza, CIA e Cogna continuam temporada de balanços na próxima semana. Beleza, vai ser semana que vem. Setor vê jogada comercial da China em notícias sobre frango com Covid. Essa notícia eu cheguei a abrir aqui e eu li ela, né? Isso aqui eles estão dizendo, o nosso governo ele está dizendo, o Brasil está dizendo que a China fez uma jogada nessa questão de dizer que o frango exportado, né, pelo Brasil e importado pela China veio com coronavírus, veio contaminado, né? Eles estão falando, nossa associação aqui brasileira, né, está falando que isso foi uma jogada para poder o quê? Outros países estão deixando de comprar o frango brasileiro por causa desse risco aí de contaminação e aí favorece, né, tanto para a China poder comprar esse excedente de produção, né, que iria para esses outros países, quanto também para uma competição, para dar uma ali também uma alfinetada nos Estados Unidos em relação a esse cenário global. Então houve ali, tá tendo essa questão aí de entender que a China falou isso sobre o nosso frango como uma jogada comercial, entendeu? E até engraçado, né, porque eles espalharam, digamos assim, né, vamos colocar aí, mas assim, de uma forma bem isenta, vamos analisar. O coronavírus veio da onde? O Covid-19 teve seu início aonde? Na China. Então, da China ele partiu para o mundo inteiro. Agora que ele está aí ao redor do mundo todo, a China reclama, digamos assim, de estar recebendo frango contaminado com coronavírus. Olha que situação, né? Que doideira. Mas é isso aí. Vamos lá. Estratégia futura da Oi, aposta em fibra ótica, blá blá blá, não tem muita relevância isso. Copel afirma que criou comissão de investigação, também não tem. E é isso, ó, dólar acelera a alta e supera 5,44 com busca por proteção antes de fim de semana. Essa notícia aqui também dei uma olhada nela e fala um pouco sobre a situação do risco fiscal, né? Por ter esse risco fiscal, esse teto de gastos públicos estar ali já bem próximo, né, do que a gente deve gastar esse ano, existe esse risco de furo desse teto, de estourar o orçamento. Então, teve uma busca por proteção ali. Se Bolsonaro vem e fala que vai flexibilizar, que vai pedir uma emenda constitucional para aumentar um pouquinho esse teto e gastar um pouco mais, então aconteceria isso, entendeu? De ser negativo, né? E aí a Bolsa repercutir isso. Tanto que a Bolsa fechou a semana um pouco em queda e o dólar também um pouco em alta, como um ativo de hedge, um ativo de proteção. Beleza, esse foi o noticiário, certo? Essa ali foi a notícia. Vou aqui voltar agora, a gente vai vamos colocar aí a oscilação, certo? Oscilação dos ativos. Na segunda-feira, essa aqui foi a oscilação do índice, estávamos operando ainda o INDIQ 20 e o INQ20, que é o ativo, né? O índice futuro e do mini índice futuro.
que venceu agora, em agosto. E aí, na quarta-feira, já começamos a operar o INDE V20, que é o que vence em outubro, beleza? Então, essa foi a semana que teve o vencimento do contrato futuro de índice. Na segunda-feira, 10 de agosto, foi a abertura aqui a 103.200, a máxima 103.860, mínima 101.235. Fechamento fechou lá no 103.090. Teve uma variação de 0,36% positivo, certo? Um volume de 16,62 bilhões de negociação nessa segunda-feira. E o ajuste atual, o ajuste ficou aqui, ó, 103.430, certo? Na terça, 11 de agosto, abriu lá no 4.300, um pouquinho abaixo aí do ajuste, e acima, bem acima aí com gap em relação ao fechamento do dia anterior. Máxima foi 4.655, mínima 101.840 e o fechamento 102.325, uma queda de 0,74%, volume de 20,26 bilhões de negócios aí de negociação, né? E ajuste ficou lá no 102.100, 102.100. Na quarta-feira foi aí o dia que já começamos a operar o contrato novo, o índice V20. A abertura foi no 102.740, um pouco acima aí do fechamento anterior, que é 102.325, certo? E também acima do ajuste do 102.100, né? Máxima 103.350, mínima 100.860, fechamento 102.885. A variação 0,34% de alta, volume 23,38 bilhões. Na quarta-feira aí foi o maior volume financeiro de negociação, 23 bilhões de reais negociados aí na quarta-feira, e o ajuste ficou em 102.395, beleza? Na quinta, dia 13 de agosto, já operando aí só o índice, o contrato novo. Abertura 102.455, bem próximo aí do ajuste, ó, 102.400. Máxima 103.525, mínima 100.280. Fechamento fechou lá no 100.405, uma queda bem forte na quinta-feira, bem expressiva, de 2,41%. Volume de negociação 18,21 bilhões de reais, ok? E o ajuste ficou lá no 100.530. Leandro, por que na quinta-feira caiu tanto assim? Aqui provavelmente foi uma questão de realizarem posições do contrato antigo. Talvez grandes participantes estivessem comprados nesse índice Q20, rolaram sua posição para o índice V20, o novo contrato, né? E aí realizaram, colocaram uma parte aí dos lucros no bolso, causando aí bastante essa queda aí, né, do mercado. 2,41%, provavelmente teve bastante player que realizou sua posição aí na quinta-feira, beleza? E sexta-feira, dia 14 de agosto, abertura 100.260, um pouquinho abaixo aí do ajuste, que ficou no 100.530, ajuste anterior, né? Máxima foi lá no 102.000, bola a bola. Mínima 99.770 e o fechamento 101.600, uma variação de 1,19% de alta, se recuperando um pouco aí da queda que teve no dia anterior. Volume de negociação 14,41 bilhões de reais. O ajuste fechou no 101.515, certo? Então nós temos um ajuste atual que vale para a nossa próxima segunda-feira, né? No 101.515 e o fechamento 101.600, bem próximo aí do ajuste, ok? São pontos objetivos, pontos que a gente vai olhar na segunda-feira para a gente poder parametrizar, né, as nossas operações. E isso foi o índice. Então a gente vê que o ajuste da segunda-feira, que valia para segunda-feira, estava no 103.430 e fechamos a semana com um ajuste para a próxima segunda-feira de 101.515. Essa foi a queda aí do índice futuro durante a semana. Dólar. Vamos passar aqui o dólar. Dólar na segunda-feira, 10 de agosto. Abertura foi lá uns 5.434,5. Máxima 5.495,5. Mínima 5.357,5.
Fechamento 5.487, variação 0,78% de alta, volume 70,45 bilhões de reais de negociação aqui no dólar. O ajuste 5.460, beleza? Na terça-feira, a abertura foi lá no 5.445, abaixo aí do ajuste anterior e também do fechamento anterior. Máxima foi no 5.467,5, mínima 5.376,5 e o fechamento 5.385. Variação 1,86% de queda. Teve uma queda aí considerável na terça-feira. Volume 76,72 bilhões de reais. E o ajuste atual ficou lá no 5.400,5, ok? Uma queda aí em relação ao ajuste anterior. Depois, na terça-feira, 12 de agosto, abertura 5.410, acima do ajuste e acima também do fechamento. Máxima foi lá no 5.496,5, olha só, 5,49, quase 5,50. Mínima foi lá no 5.404 e fechou no 5.439,5. Uma alta de 1,01%, volume de 83,88 bilhões de reais. Ajuste atual 5.461,5, bem próximo aí, ó, do 5.460 da segunda-feira. Beleza? Gerando aí pra gente uma forte região de suporte, essa região aí do 460 no dólar. 13 de agosto, quinta-feira, abertura 5.420, máxima 5.427 e mínima 5.353,5. Fechamento foi lá no 5.371, variação de 1,26% de queda, volume 83,61 bilhões de reais e o ajuste ficou no 5.376,5. Beleza? E na sexta-feira, ontem, no último dia aí da semana, abriu lá no 5.410, acima do ajuste e acima do fechamento, com um gap bom aí. Máxima foi lá no 5.444,5, mínima 5.361,5. Fechamento 5.426,5, uma variação positiva de 1,03%, ok? E um volume de 66,37 bilhões. Ajuste atual, que vale aí para a nossa próxima segunda-feira, ficou lá no 5.432, beleza? Então, nós temos um ajuste no 432 e na segunda tínhamos um ajuste no 460. Na região aí do 43, 46, né? E teve aí, em relação ao ajuste, uma pequena queda, né, no dólar, beleza? E é isso aí, galera. A gente passou aí um check-up para vocês. Nossa intenção é sempre passar esse resumo para facilitar um pouco aí a análise de vocês, qualquer informação que vocês queiram confirmar ali, um ajuste, uma máxima, né? E pontos aí importantes. Perdão. Já vimos que, em relação ao ajuste, 5.460 se torna um ponto interessante para a gente estar olhando. E se vocês forem reparar, a mínima, nós tivemos aqui, ó, 5.353,5, mínima 5.357,5. Bem próximo essas duas mínimas, 57,5 e 53,5, foi a mínima de quinta e a mínima de segunda-feira. Essa também é uma região interessante para continuar acompanhando ela, beleza? Novamente peço a vocês aí para dar aquele joinha, aquele curtir, deixe seu comentário ali que isso favorece aí o canal, favorece o vídeo a aparecer para mais pessoas. Qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram que a gente acrescente aqui nesse resumo semanal, é só mandar para a gente, beleza? Grande abraço, fique com Deus e um ótimo final de semana.